Então, continuando aí a correção das questões do TJ, né, do Espírito Santo, prova de 2023. Agora a questão 35, 33, 34, já corrigi em vídeos anteriores. Então, agora eu pego aqui a questão 35, questão que dá a ideia aí de geometria, né, questão de problemas geométricos. E aí, vamos lá, página em branco aqui, coloquei a 35. Vem comigo para sua resolução. Considere que a equipe de compra de um determinado tribunal precise comprar uma mesa de reuniões que deverá ocupar área máxima de 3 metros quadrados. Área 3 metros quadrados. Isso aqui é máximo, beleza? Não pode passar disso. Considere que essa equipe tenha comprado uma mesa cujo tampo é hexagonal de 90 centímetros de lado. Então eu vou puxar agora o desenho de um hexágono, né? Pra gente estar trabalhando aí de forma clara aqui. Deixa eu localizar aqui a minha ferramenta de desenho. Então vou colocar aqui um hexágono aqui, ó. Então esse é o hexágono. Então o tampo da mesa é desse formato aqui. Beleza? Beleza. Então cada ladinho aqui mede 90 centímetros. Todos eles, tá? Hexágono regular significa os lados iguais. Nessa situação, a mesa encontrada pela equipe não cumpre o requisito. Para não cumprir, vai ter que passar. Então tem que calcular o que? A área. Não cumpre os requisitos de área. Então, qual é a fórmula da área do hexágono? Aí você tem que lembrar, né? A fórmula da área do hexágono, vários vídeos eu explico questões desse tipo no meu canal. A área do hexágono é 6L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Na verdade, por que isso, Humberto? Só explicando, contextualizando. O hexágono, curiosamente, ela é uma figura formada por exatamente 6 triângulos idênticos. Vulgo triângulos equiláteros, que tem os lados iguais. Então, basta fazer a área de um triângulo e multiplicar por 6. Por isso que ficou assim, certo? É como se essa fórmula que está aqui é a fórmula só do triângulo. Você tem que multiplicar por 6. Então, basta fazer o cálculo. 6 vezes o lado é 90, né? Esse cálculo está em centímetro. Raiz de 3 é 1,7 aproximadamente. E sobre 4. E aí você vai fazer esse cálculo como você quiser. Eu faria assim, né? Não vai ser fácil, mas eu faria assim. O 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2, certo? Então eu já simplificava. 6 dividido por 2 dá 3. Esse 90 ao quadrado nada mais é do que 90 vezes 90. Então eu simplificava. 90 dividido por 2 dá 45. O outro 90 não foi simplificado e sobrou aqui 1,7. Eu ia ter que multiplicar tudo isso, né? Na multiplicação aqui, eu vou multiplicar na calculadora para adiantar, né? 90 vezes 45 vezes 3 vezes 1,7 dá 20.655 centímetros quadrados. E como é que eu faço para transformar de centímetro quadrado para metro quadrado, né? Porque eu tenho que comparar aqui. Então, de centímetro quadrado, metro, decímetro, centímetro. De centímetro quadrado para metro quadrado, eu tenho que voltar 4 casas. Tem no meu canal vídeo explicando isso também. Então, tem uma tabelinha que é metro, decímetro, centímetro. Então, de centímetro para metro, eu tenho que andar 4 casas para trás. Então, eu tenho que fazer 1, 2, 3, 4. Então dá 2,0655 metro quadrado. Se é 2, é menor que 3. Então, se é menor, ela, como é que fala? Ela cumpre o requisito. Aqui ela falou que não cumpre. Então, essa questão está errada. Ela cumpre sim. Beleza, beleza, beleza. Então, mais uma questão. Bora para a próxima. Continuando, então, bora lá, questão 36, fala o seguinte. Considere que 44 servidores falem uma língua ou mais línguas estrangeiras e que
Entre eles, 12 fala apenas inglês. Então, olhando a questão de um modo geral, que eu não fiz ainda, eu tenho inglês, espanhol e francês. Então, eu tenho exatamente uma galera que vai falar inglês, esse círculo aqui. Eu tenho uma galera que vai falar espanhol. Humberto, por que você colocou um círculo esbarrando no outro, um diagrama esbarrando no outro? Porque eu tenho pessoas que podem falar ambas as línguas, inglês e espanhol. E tem, para terminar, o francês. A explicação é a mesma, né? Posso ter pessoas que falam as 3 línguas, que é esse elemento aqui de dentro, certo? E aí a gente vai começar a distribuir esses dados aí, passo a passo, com cuidado. Eu sei que o total, né, é 44. Beleza? Então ele disse que o total é 44. 12 apenas em inglês. Então, aqui fora, então, é onde está amarelo aqui, ó, essa parte daqui, exatamente, é 12. Então, vou fazer assim para vocês entenderem o que eu tô falando, ó. Tudo isso aqui é 12, ó. Todo mundo que está aqui nessa parte de cá é 12, apenas em inglês. Eu tenho também 10 apenas espanhol. 10 apenas espanhol. Então, aqui fora eu tenho 10 apenas espanhol. Beleza? Então, aqui eu tenho 10. E francês, 11 apenas francês. Então, aqui fora eu tenho a galera do francês aqui. Apenas francês, só a galera de fora aqui. Certo? Então, aqui vai ficar 11. 11 apenas francês. Depois ele continua falando, eu gosto de ir na pergunta, né? Nessa situação, 7 servidores falam inglês e espanhol, mas não falam francês, né? Então ele quer saber, né, se 7 é o número que fala inglês e espanhol, mas não fala francês. Então é inglês e espanhol, mas não fala francês. Então essa quantidadezinha que é o que ele quer. Beleza? Eu vou botar essa quantidadezinha de vermelho, ó, só para vocês entenderem. 7 será inglês e espanhol, mas não fala, aí você bota diminuindo assim, francês. Então é essa galera que vai ficar localizada nessa regiãozinha aqui em vermelho aqui, ó. É essa galera aqui que ele quer. Afinal, quanto vale isso, né? Aí continuando, ele fala 2 fala espanhol e francês e 17 fala. Olha só, quando você chega no final dos dados, o penúltimo dado olha aqui, 17 fala francês. Atenção, se 17 fala francês, certo? Se 17 fala francês e eu já tenho 11 aqui, então consequentemente esse pedaço, mais esse pedaço, mais esse pedaço tem que contar 6. Concorda comigo? Ele tem que contabilizar 6. Então olha só, o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que essa bolinha amarela, mais essa amarela, mais essa amarela, esse quantitativo aqui, vou puxar para cá uma setinha, esse quantitativo tem que ser 6. Por quê? 6 com 11, 17, que é o total de franceses. Beleza? Beleza. Aí, diante dessa situação, eu consigo descobrir esse miolinho aqui. Por que que eu consigo descobrir esse miolinho? Porque olha o que eu já tenho. Eu tenho 12 que começou a questão. Eu tenho 10 e eu tenho 11. E agora, através desse cálculo de raciocínio lógico que eu acabei de fazer com vocês, né, eu descobri que tem essa bandinha 6. Então, só está faltando essa quantidade aqui vermelha, certo? Mas vamos ver quanto deu até o momento. 6, 7, 8, 9. 9. 1, 2, 3, 39. Então, quanto que deu? Deu 39. Gente, se deu 39, quanto que tem que ser essa quantidadezinha aqui? Ué, essa quantidadezinha aqui tem que ser 44, que é o total, menos o que eu fiz.
e dá exatamente 5. E a resposta disse o seguinte, a pergunta é o seguinte, ele quer saber, 7 servidores falam inglês e não falam francês? Não, não são 7, são 5. Diante dessa resolução, que de fato eu nem usei essa informação, nem essa, né? Essas duas aqui eu não usei, ok? Só com as informações que eu destaquei aqui, eu descobri que são 5. Então, 5 pessoas, né, vão falar inglês e espanhol e não vão falar francês. Beleza? Espero ter ajudado vocês. Forte abraço, fiquem com Deus, bons estudos e tamo junto.